Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós chegamos aos capítulos 17, 18 e 19. Já caminhando ali para o finzinho de Lucas e daqui a pouco a gente vai chegar em João. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler, ouvir os vídeos, né? Assistir, no caso, né? Assistir os vídeos, porque eles são bem esporádicos agora, mas eu espero que vocês ainda continuem firmes e fortes, porque a gente tem muita coisa para aprender aqui nesses estudos. E bora logo para esses capítulos, porque, meu Deus, o último vídeo ficou enorme, mas de verdade, meninas, era muita coisa para falar. Então, eu acho que nesse ponto aqui ninguém tá se importando mais que eu fale muito, né? Até porque a gente não consegue condensar tanta coisa em 3 capítulos em um vídeo de 10, 15 minutos. É praticamente impossível, principalmente se tratando dessa pessoa aqui que vos fala. E vamos logo pro capítulo. Chega de conversa, bora logo trabalhar, porque, como diria minha mãe, o tempo urge. E a gente vê ali no comecinho do capítulo 17, né, Jesus falando que ai daqueles pelos quais os escândalos vêm, né? Ai daqueles que fazem esses pequeninos tropeçar. O que a gente vê nisso aí? Eu tenho visto e acredito que vocês também que acompanham aí os noticiários, é cada coisa absurda, são coisas assim que realmente envergonham o nome de Deus, envergonham o evangelho. É padre envolvido em escândalo de molestar, né? Eu não sei, acho que é assim que fala, né? Molestando meninos, é pastor abusando de mulher, é pastor traindo mulher, tendo casos, um monte de coisa aí. E a Bíblia diz que ai daqueles, e eu vejo que muita gente fica escandalizada porque realmente são escândalos e isso é algo que não deveria acontecer. Não deveria acontecer na nossa sociedade comum, quiçá partindo de homens de Deus, pessoas conhecedoras do evangelho, conhecedoras da palavra, pregadoras, né, propagadoras desse evangelho. E muitas delas tropeçam. Mas aí a gente se indigna, fica bravo. Só que o que ele está falando ali? Ai daqueles pelos quais esses escândalos vêm. Então não vão passar despercebido. Não vai ficar assim largadinho. Se eles se arrependerem, se converterem, mudarem os seus caminhos, tem chance. Mas se não se arrependerem, ai meninas, vai dar ruim. Mas o que eu quero dizer é que eu sei de mim, que eu não quero que seja eu uma dessas pessoas. Não quero que Jesus um dia olhe para mim e fale: você escandalizou, você me escandalizou, você envergonhou o meu nome. Eu quero, como eu já sempre falo aqui, é ser canal de bênção e não canal de tropeço. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falam: ali tem uma pessoa que tem um compromisso com Deus e que vive, ou tenta, né? Porque a gente falha todo dia. Somos humanos, ninguém é perfeito. Eu estou longe, muito longe disso. Mas eu não quero que um dia o meu Pai Celestial chegue para mim e fale: você me envergonhou, você escandalizou o meu nome. E através dos seus escândalos, muitas pessoas se perderam porque não confiaram mais, passam a nem querer ter contato com Deus. Então é isso aí que a gente vê no comecinho do capítulo 17. E um pouquinho mais à frente a gente vê a cura de 10 leprosos. Gente, olha só como Jesus é maravilhoso. Ele não cura 1, 2, 3, ele cura logo 10, é no atacado mesmo, que comigo não tem terror não. Bora, chega pra cá e vamos curar todo mundo. Imagina que coisa maravilhosa, 10 leprosos. Mas o interessante aqui é que ele não impõe as mãos, ele não fala de fé, ele não pergunta nada, ele só fala assim, ó: vão e se mostrem aos sacerdotes. Quer dizer, quando eles ainda vão, eles ainda estão leprosos, ou seja, com a pele, né, toda. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa, hoje em dia nem se usa esse termo, né, hanseníase, mas assim, antigamente ela ficava muito feio. Hoje em dia, graças a Deus, tem tratamento e não é tão feio quanto era antes.
Não digo feio esteticamente, né? Claro que também fisiologicamente não é nada agradável para quem tem. Mas ele manda eles simplesmente vão lá para a sinagoga, né, para encontrar com os sacerdotes e se apresentem. Quando esses 10 leprosos chegam, que eles se apresentam para os sacerdotes, aí eles ficam limpos, todo bonitinho, pele de bebê, toda bonita. E o que acontece? Só um volta para agradecer Jesus. Gente, faz as contas aqui comigo. Eu já disse que eu não sou boa aqui na tal da matemática, mas de 10, apenas um voltou. Ou seja, 10%. 90%, né? Os outros 9 simplesmente pegaram a cura, ficaram felizes da vida, porque eu imagino que ficaram muito felizes. Lembra que o leproso, ele não podia tocar em nada, ele tinha que viver isolado. Esses 9, esses 10, no caso, passam a ter um convívio social, passam a fazer parte da sociedade, serem inseridos na sociedade. Mas apenas um volta para agradecer Jesus. E vamos falar de gratidão? Que gratidão é algo que além de ser bonito, é um sentimento que todos nós devemos ter, deveríamos conservar, cultivar e buscar. E quando esse leproso, já não mais leproso, volta, Jesus ainda fala, ele era samaritano. Olha só, nos indica que no meio deles haviam judeus, mas só um estrangeiro. Lembra, Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, né? E aí o samaritano, e Jesus não fez acepção de pessoas, cura judeu, cura samaritano, e tá tudo certo. Mas quem volta para agradecer é quem? O samaritano. E eu quero fazer uma comparação, uma analogia aqui entre nós. Será que nós sempre voltamos para agradecer as nossas bênçãos? Às vezes nós não somos curadas de lepra, mas recebemos tantas bênçãos ao longo da nossa vida. E a gente faz como esses 9 que simplesmente sai feliz, vamos aproveitar o que nós recebemos, mas não voltamos para agradecer. Ai, ai, ai. Vamos ser como esse samaritano, não só recebermos as nossas bênçãos, mas temos um coração grato, porque não existe nada melhor do que as nossas feridas as nossas chagas, né, serem saradas, serem curadas, mas que voltamos para Jesus e possamos ali, a partir deste momento, caminhar, andar com Ele e propagar o reino dele. Mas bora aqui para o capítulo 18, porque é muita coisa para falar e eu fico aqui com a minha cabecinha, ó, correndo, e às vezes eu falo uma frase, na minha cabeça eu termino, mas depois que eu vou ver o vídeo, nossa, eu comecei a falar uma frase e não termino, mas é a correria do tempo que é curto e eu imagino que vocês, a essa altura do campeonato, já estão conseguindo me entender. Acho que ela queria dizer isso, acho que aquela queria dizer isso, mas ela comeu as palavrinhas e é assim mesmo, bora, porque tem paciência comigo, porque eu tô tentando correr para não ficar muito chato, também não ficar muito maçante, mas vamos embora. E ali no capítulo 18, a gente vai falar de uma coisa que eu acho que ainda não foi falado aqui. Eu acho que até mencionei em algum vídeo, mas não falamos. Que é, né, Jesus tá ali falando com seus discípulos, é a história daquele jovem rico. Eu falei sobre o jovem rico, mas nós não entramos depois, quando os discípulos começam a falar com Jesus e Jesus fala bem assim para eles. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, o que Jesus está falando aí, meninas? Quem sabe levanta a mão. Brincadeira. Mas aqui tem várias interpretações, a gente aprende muita coisa, tem muito teólogo falando A, tem outros falando B, e aqui, como eu já falei, a gente não vai estudar teologia, mas nós vamos tentar dar uma esclarecida nisso aí. Muitos teólogos falam que a agulha, na verdade, era uma passagem entre o muro, né? Havia os muros, nós já comentamos sobre isso. Então, essa agulha era uma passagem bem estreitinha no muro e que ali o camelo, para passar, ele tinha que tirar toda a sua bagagem, ainda se ajoelhar e tentar bem espremidinho passar. Outros dizem que, na verdade, o camelo era uma corda, era o nome de uma corda, talvez linha de pescar, que passava sobre um funil chamado agulha e era muito difícil porque o fundinho era pequenininho, a corda era muito grossa e tem todas essas explicações.
Mas aqui eu acho que é a mais certa, não é nenhuma e nem outra, como também outros teólogos muito sérios, que na verdade Jesus aí está usando uma figura de linguagem e ele usa uma hipérbole. Hipérbole é um exagero, né? Para poder mostrar, fazer com que as pessoas entendessem o grau de dificuldade de um rico entrar para o reino dos céus. Mas o que ele está querendo dizer aí? Ele não está querendo dizer que é impossível, que nunca um rico vai entrar no reino dos céus. E aí, esse entrar, ele está falando da salvação. Ele usa essa analogia porque um pouquinho antes a gente viu o jovem rico, que não se desprende das riquezas, das coisas, né? Que Jesus fala para ele, ó, vai, vende e me segue. Aí o jovem rico não quis. Não é que ter bens, né, ser rico é uma coisa ruim. Pelo contrário, a riqueza ela é boa para ser abençoadora, ser canal de bênção. O problema aí é que não é você possuir riqueza, é quando a riqueza te possui. E vamos combinar, você há de concordar comigo que tem muita gente que a riqueza é que possui eles. Lembra que no vídeo passado eu falei que tem gente que como é que é? É tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então é nesse nível por aí. Mas aí os discípulos ficam... Porque naquela época, uma coisa que a gente tem que entender também é que riqueza naquela época era um sinal de bênção, era um sinal que a pessoa estava indo bem, Deus abençoava porque ele estava fazendo algo certo. Aí os discípulos, quando veem Jesus falando isso, eles pensam... Se um rico que é abençoado, que Deus está achando graça, né, aos olhos de Deus, eles estão sendo agraciados, se um rico não vai entrar, quem vai então, Jesus? Coitadinho de nós, estamos perdidos aqui, mais ou menos assim. E Jesus pega e fala, não, meninos, presta atenção aqui, discípulos, chega pra cá, chega pra cá. O negócio é o seguinte, para os homens, tudo é impossível, há coisas impossíveis. Mas para Deus, que é uma frase linda, que fica até bonitinha na camiseta, nada é impossível. Ou seja, para Deus não há impossíveis. O que ele quer dizer com isso, meninas? Que nós não entramos, nós não vamos na salvação, entramos, né, aceitamos, somos salvos. Melhor assim. Vamos colocar um português um pouquinho melhor, que hoje tá difícil aqui. A salvação não é pelo nosso esforço, não é pelo que nós temos ou deixamos de ter. Não é por isso. É pela graça e misericórdia de Deus. Simples assim. E eu conheço pessoas ricas que são ricas de dinheiro, são pessoas honestas, com coração humilde, abençoador, como também há pobres que não têm dinheiro e são ruins, não vão crescer nunca, não no sentido financeiro, pode até ser que um dia cresçam financeiramente, mas em termos mesmo de salvação, porque tem o coração ali, né, preso, duro, endurecido. E o que Jesus está dizendo é que não é pelo nosso mérito, não é pelo que nós temos ou deixamos de ter, mas é pela graça dele, é pelo sangue dele. E o que é impossível para mim e para você, porque nós mesmas, por nós não conseguimos nos salvar. Não conseguimos. Não há o que nós façamos que nós vamos conseguir a salvação. Não adianta dar dinheirinho para ninguém, tentar comprar um pedacinho no céu, como a gente já viu que aconteceu no passado. Aliás, no passado não, até hoje tem gente querendo vender aí um pedacinho do céu. Não é assim. É pela graça de Deus. Simplesmente pela graça de Deus. Mas para ele nada é impossível. Bora ali pro capítulo 19, que eu já fico aqui fervendo, pensando que o vídeo tá ficando muito grande. E aqui no capítulo 19, eu acho um capítulo muito bom. Eu acho essa história aqui muito interessante, que é a história de Zaqueu, né? Fala já ali no começo do capítulo que Jesus estava entrando em Jericó e aí ele, né, estava ali no meio da multidão, muita gente. Ele havia um homem chamado Zaqueu, ele estava tentando ver Jesus, mas esse Zaqueu era de baixa estatura física mesmo. E aí ele vai, né, ele tenta, como é que eu vou fazer para ver Jesus? Ele queria, Zaqueu era um publicano, que nós já falamos sobre os publicanos. Zaqueu sobe numa árvore, num sicômoro. Esse nome é difícil de falar. Ele sobe numa árvore.
E não é Zaqueu que está gritando para Jesus, não. Hey, Jesus, olha para mim, olha para mim. Não, ele faz de tudo para ver Jesus. Porque com certeza Zaqueu, um publicano, lembra que Mateus era publicano, né? Publicano eram os coletores de impostos. E os coletores de impostos, eles eram considerados as pessoas da pior espécie, na pior estirpe, assim, o baixo escalão mesmo, o zero do zero. Até as prostitutas tinham mais valor do que os publicanos. Por quê? Porque os publicanos, eles eram aqueles que colhiam os impostos, mas nem sempre era ali de acordo com a lei, não. Eles faziam extorsão. E eles colhiam esses impostos, ficavam com a parte para eles e davam para o Império Romano. Lembra que Jerusalém, todo Israel estava ali sob o Império Romano? Então eram os próprios judeus saqueando, né? Tirando dinheiro, tirando provisão dos seus conterrâneos, dos seus patrícios, de outros judeus e dando para o império. Eles eram vistos muito maus, eles eram considerados a ralé, o pecador do pecador. Mas o interessante é que Zaqueu, com certeza, ouviu falar de Jesus e Zaqueu sentia necessidade. Eu preciso encontrar esse Jesus. E ele encontra a barreira da multidão, ele encontra a barreira da estatura dele, que era pequeno, mas ele sobe numa árvore. Ele faz um esforço danado para subir nessa árvore. E aí Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, meu filho, desce essa árvore aí, porque hoje me convém na sua casa pousar. Meninas, como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Jesus não tinha sido apresentado para Zaqueu. Zaqueu estava ali no meio da multidão. Jesus olha para a árvore e vê Zaqueu lá, né, subindo na árvore, tentando, sei lá, segurar num galho ali para não cair. E Jesus o chama pelo nome. Porque Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Como ele me conhece pelo meu nome, ele sabe quem sou eu. E como ele sabe quem é você. Mas o esforço de Zaqueu, eu também acho que Jesus já estava ali. Porque lembra, Jesus conseguiu sentir uma mulher tocando nele. Ele sentia a glória dele. Jesus tinha as anteninhas dele assim, eu acho que ele era um radar 360. Ele captava tudo que estava acontecendo ao redor dele. E ele vê o esforço que Zaqueu faz. Primeiro para vencer a multidão. Segundo para subir naquela árvore. E Jesus diz: hoje me convém na sua casa pousar. Ou seja, ele ia dormir na casa do pecador maior, que era Zaqueu. E Zaqueu, diante de Jesus, já vai logo falando: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, né, se eu roubei, defraudei, acho que é a palavra mais correta mesmo, eu vou restituir 4 vezes. Gente, era óbvio que ele já tinha feito isso. Mas quando Zaqueu chega diante de Jesus, ele se sente mais pequeno. Aí não é só na estatura física, não. É ali dentro mesmo do coração. Quando você chega diante da grandeza de Jesus e você reconhece que você não é ninguém. Senhor, eu sou um pecador, eu sou imunda, eu sou impura. Mas tudo o que eu fiz, eu me arrependo aqui agora e eu quero restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala: Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Porque através do arrependimento de Zaqueu, a família dele, eu creio que é assim que funciona, a família dele vai ver o exemplo, os amigos, os outros publicanos, e olha o exemplo para a multidão. Olha o exemplo para a multidão. E aí, meninas, é salvação que chegou na casa de Zaqueu. Então, o que a gente tira do dia de hoje? Primeiro, que os escândalos que vão acontecer, infelizmente vão acontecer e não há dúvida disso, mas que eles não venham nem através da minha vida e nem através da sua vida. Ao contrário, que nós sejamos canal de bênção, canal, né, que as pessoas possam nos olhar e nos termos como exemplos a ser seguidos, mas seguidos no bom sentido, não exemplos a ser seguidos. Não vou fazer o que ela faz, porque ela envergonha o reino, ela envergonha o evangelho. Pelo contrário, eu quero ser um pouquinho como essa irmã, porque ela é um exemplo do caráter, do aspecto de Cristo. Ela é um exemplo do que realmente uma seguidora de Jesus deve ser. Sermos como esse leproso samaritano que volta para agradecer. Termos um coração grato ao Senhor por todas as bênçãos, quer seja cura física, na alma, de todos os meios. E que nós, né,
Sabemos que não é fácil. Não é fácil passar ali pelo fundinho da agulha, mas com Deus não é impossível. Que as nossas riquezas não sejam desse mundo, sejam do alto. Lembra que onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não há nada de errado em possuirmos bens, mas quando os bens nos possuem, aí a gente tem que parar e rever os nossos conceitos. Se os nossos bens não servirem para ser canal de bênção, ai, meninas, eu não quero estar na pele de quem tem esses bens, porque lá na frente vai ter que responder. Mas também que a multidão não nos impeça de vermos Jesus, para que Ele nos note, que nós possamos nos esforçar, mesmo que somos pequenas em estatura, mas vamos subir ali naquela árvore para que Jesus perceba, essa filha minha está se esforçando para que eu a note, essa filha minha está fazendo coisas para chamar a minha atenção, para que eu possa entrar na casa dela, ceiar com ela e abençoar, não só ela, mas toda a família dela. Amém? Então, hoje era isso. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que você tenha, que Deus tenha falado ao seu coração, mas mais do que falar, que nós possamos, você e eu, porque sim, eu também, possamos praticar o que nós temos aprendido aqui no nosso grupo lindo, Germinar, e deixar que essa semente da palavra de Deus germine, floresça e frutifique cada dia mais. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê em breve aqui em Lucas.